Esse é o segundo vídeo sobre a aula de segunda geração, segunda fase do modernismo, e a gente vai falar agora dos autores, começando por Érico Veríssimo. Érico Veríssimo, que é pai de Luiz Fernando Veríssimo, que é um grande cronista da contemporaneidade. E quando a gente for falar sobre literatura contemporânea, a gente vai retomar ele, né? Mas ele é extremamente importante, Luiz Fernando Veríssimo, para a contemporaneidade. Mas vamos falar do pai de Érico, Érico Lopes Veríssimo. Ele traz exatamente a reflexão dos problemas sociais, tá, daquela época. Então, ele tem romance histórico, que a sua principal obra é O Tempo e o Vento, e ele vai exatamente vai contar a história, 200 anos de história do Rio Grande do Sul. Então, esse romance, além de ser histórico, de contar a história do Rio Grande do Sul, ela é regionalista, porque ele vai focar exatamente na região do Rio Grande do Sul. Vai mostrar ao Brasil inteiro a visão do gaúcho, né? O ponto de vista gaúcho, né? Durante 200 anos de história do Rio Grande do Sul. Né? Ele também tem um romance político. O romance político dele foi durante a ditadura, né? No início da ditadura militar, e a gente, quando fala dessa ditadura militar, a atual, não a da época da Era Vargas, tá? Então, até 1975, mais ou menos aí, tá? Então, aí já estaria até com características já estaria fora exatamente da segunda geração, mas é uma obra importante dele, Incidente em Antares. Pode ser que caia alguma coisa, não acredito, mas... E o romance dele, urbano, Caminhos Cruzados, que também, né, eu nunca vi cair em lugar nenhum, mas é bom a gente citar, tá? Porque é um romance urbano. Essas são as principais obras. Olha aí, 1971, Incidente em Antares. Estão vendo? Que é o ano de publicação. As principais obras dele são Olhai os Lírios do Campo, O Tempo e o Vento e Incidente em Antares. Tá? Olha aí algumas das capas do livro dele, tá? Aí conta um pouquinho da história do Tempo e o Vento, que é a sua obra mais conhecida, né? E é dividida em 3 volumes: O Continente, O Retrato e o Arquipélago, tá? E aí vai falando um pouquinho sobre o Tempo e o Vento. Agora a gente vai falar um pouquinho de Graciliano Ramos, que é outro grande autor dessa segunda fase, né? É o principal dos romantistas dessa geração de 1930, né? Tá? E ele vem trazer exatamente uma realidade bem nordestina. Ele vai representar o Nordeste, o sertanejo de verdade em suas obras. Os romances dele vão tratar são esses principais temas, né? Social, então ele vai falar sobre miséria, fome, seca, essa questão do latifúndio, essa questão dos retirantes, de viverem essa vida nômade, um tempo aqui numa fazenda e tendo que se retirar para outra fazenda, para outro canavial, para outro trabalho para poder alimentar os seus filhos e depois sair daquela região e ir para outra e viver essa vida nômade dos retirantes, né? Ele vai tratar também exatamente dessas questões psicológicas, assim como Machado de Assis foi brilhante. Então ele vai retratar opressão, medo, angústia, a sua
principal obra, Vidas Secas, ela faz exatamente um retrato belíssimo sobre o psicológico de um retirante, né? Da vida miserável de Fabiano e de sua família, né? A linguagem, ela é condensada, né? Ela é simples, ela é direta, ela não é retórica, né? O romance, ele é crítico, de tensão entre a personagem e o meio, natureza e sociedade, tá? E é considerado um romance de esquerda. Outra grande obra é Memórias do Cárcere, que vai falar sobre a sua prisão, a época em que foi prisioneiro, né, retratando a realidade e denunciando exatamente o autoritarismo da era Vargas. Né? Ele vai fazer essas memórias e trazer através do seu livro. Né? Suas principais obras: Caetés, São Bernardo, Angústia e Vidas Secas. Tá? Ele ainda escreveu contos, crônicas e impressões de viagem, mas essas aqui são as principais obras dele. Tá? Olha aí algumas capas dos livros dele. E aí vai falar um pouquinho aí de Vidas Secas, né? É a história de um homem pobre, Fabiano, uma mulher, sua esposa, sim, a Vitória, os filhos e a cachorra, Baleia, né? E aí, depois vocês podem ler aí direitinho, que vai contar a história de Vidas Secas aí, né? Que tem essas características, a perda de humanidade por parte dos personagens, que eu falei inclusive nas aulas, né? A questão dele, do tratamento dele para com os filhos, de ser uma forma tão seca quanto o próprio Nordeste, né? Como o próprio sertão. Então, é como se o sertão tivesse sendo retratado através dessa falta de sentimentalismo, né? Dessa forma seca de tratar. Tanto que é o filho mais velho, o filho mais novo, menino mais velho, menino mais novo, ele não trata nem pelo nome, né? E que talvez a cachorra, a baleia, ela seja mais humana do que os próprios filhos, do que o próprio homem, né? É uma obra escrita em discurso indireto livre, né? Ao longo desse romance é muito comum as vozes do narrador e dos personagens se confundirem, né? E é um romance que a gente chama de romance desmontável, que alguns capítulos eles podem ser lidos descontextualizadamente, sem a necessidade prévia de ter lido o outro, né? Os personagens, eles são focados um por vez. Isso quer dizer o quê? Que mostra que cada um tem sua vida particular. Mas também mostra que existe uma solidão entre eles, tá? É como eu disse, é um romance extremamente seco de sentimento, né? A linguagem é seca, os sentimentos são secos, até mesmo no trato entre marido e mulher é um tratamento mais seco, assim como o próprio Nordeste, né? Existe uma crítica social a toda a pobreza do sertão nordestino aí, tá? E aí agora a gente fala um pouquinho sobre Jorge Amado e toda a sua baianidade, né? Nós temos aí uma grande divulgação dessas obras, né? No qual Jorge Amado foi traduzido
Algumas obras são traduzidas para mais de 30 línguas. Então, o Brasil... Aliás, a Bahia ganhou voz através de Jorge Amado, tá? São obras regionalistas e de denúncia social, né? E depois ele voltou-se para o lado das crônicas, né? Depois de escrever tantos livros, tantos romances, ele se voltou para as crônicas, tá? Então, sua obra, sua vasta obra, porque ele tem muitas obras, ela é dividida entre romances da Bahia, que retratam a vida de Salvador em si, né? Seria mais urbano, né? E aí a gente tem Capitães de Areia, como um exemplo desse tipo de obra, né? Os romances do ciclo do cacau, que retratam a exploração dos trabalhadores rurais. E as crônicas de costume, que aí a gente vem com Gabriela Cravo Canela, Dona Flor e seus dois maridos. É aquela parte que vai ter aquela pimentinha, Tieta do Agreste, né? Teresa Batista. É aquelas obras que tem a pimentinha, né? E eu não falo literalmente a pimentinha baiana aí, tá? Que a gente já começou lá na aula, tá? E aí a gente tem mais informações sobre o próprio Jorge Amado aí, né? Suas principais obras. E dessas daí a gente destaca, né, entre elas, Mar Morto, Capitães de Areia, né, Terras do Sem Fim, Bahia de Todos os Santos, essas são as principais. E a gente tem algumas aí. Cacau também é importante. O País do Carnaval foi a sua primeira obra, tá? Então ela é importante porque foi a primeira obra dele, tá? Mar Morto também é importante, mas Capitães de Areia é fenomenal. Não deixaria de ler, tá? Leiam. Importante. E aí a gente tem um pouquinho sobre a obra Gabriela Cravo e Canela para vocês conhecerem. E tem um pouquinho também de Terras do Sem Fim, que também, e Capitães de Areia. Maravilhoso, tá? E vamos falar um pouquinho sobre José Lins do Rego, acelerar para esse vídeo não ficar muito grande, mas as obras dele são em torno do engenho, tá? Então ele vai também ser exatamente vai ter romances regionalistas que fazem o ciclo da cana-de-açúcar. Assim como o Jorge Amado trabalhou o ciclo do cacau, ele vai trabalhar o ciclo da cana-de-açúcar, tá? Porque ele é paraibano, e aí ele vai exatamente tratar desse Nordeste da cana-de-açúcar, tá? Vamos lá. Ciclo da cana-de-açúcar, né? Com Menino de Engenho, Doidinho, Banguê. Algumas obras que falam sobre esse ciclo da cana-de-açúcar. O ciclo do cangaço também é importante. Do misticismo e da seca, que são duas obras principais, Pedra Bonita e Cangaceiros, e os romances independentes, né? Riacho Doce, que tratam sobre as lutas, por exemplo, proletárias, né? Sobre o lirismo e o memorialismo, né? Essas aqui são as principais obras dele. Ele é menos importante que os outros, porém, Menino de Engenho é uma boa obra. Tá, Doidinho também é importante, tá? E Banguê são as principais obras dele, tá? Fogo Morto também é importante. E aí tem um resuminho aí de Menino de Engenho. E a gente chega na mulher, Raquel de Queiroz. Grande nome, cearense, professora, jornalista, cronista, teatróloga. Ela é a primeira mulher a entrar para a Academia Brasileira de Letras. Ponto. Ela é.
né? E ela tem uma descendência lá com José de Alencar, aquele grande romancista romântico lá, aquele que foi o cara do romantismo, da prosa romântica, tá? Então, ela foi a primeira mulher a receber o prêmio Camões, né? E a sua obra, O 15, ela foi a sua obra mais conhecida, tá? Então, ela tem romances, O 15, Caminho das Pedras, As Três Marias. Geralmente, o Memorial de Maria Moura, inclusive, que virou uma minissérie da Globo. Eu não me lembro se foi minissérie, se foi novela, acho que foi minissérie. Há muitos anos atrás, foi minissérie. Na época que as minisséries, elas eram bem grandinhas, naquela época. Tipo, duravam algumas semanas, né? Não é, sei lá, feito hoje que as minisséries da Globo tem 3 capítulos, uma semana, não, elas eram mais longas. E aí, esse Memorial de Maria Moura é uma obra importante. E ela vai retratar exatamente, a maioria das obras dela fala da força da mulher, de mulheres muito fortes, de mulheres decididas, de mulheres que lutam, diferente da mulher romântica, que apesar delas serem extremamente fortes, elas são fortes, porém idealizadas. Aqui não, são mulheres reais. Aqui são mulheres que poderiam ser as nossas mães, as nossas tias, mulheres que arregaçam as mangas e vão para a guerra, que vão para a luta, que vão para o batente, né? Nada idealizado como algo romântico que recebe uma herança e resolve todo o problema, que é riquíssima e resolve todo o problema. Não, não é isso não. Elas são mulheres batalhadoras mesmo, tá? Então ela também tem alguma literatura infanto-juvenil, que não é muito importante, né? Mas ela tem. E tem alguma coisa de teatro também, tá? Muitas crônicas, algumas antologias, tá? Mas Raquel de Queiroz é extremamente forte, principalmente na força da mulher, tá? No que tange a força da mulher, tá? Aí tem alguma coisa falando sobre o 15, né? A sua história. Eu vou dar uma paradinha nesse vídeo para começar um outro sobre a poesia da segunda fase.